Iniciaremos esta mesa, tem um tema muito particular, um tema especial, Diálogo Brasil-China sobre inteligência artificial e proteção de dados, no contexto deste evento, da CPDP Latam, cujo tema central é inteligência artificial e proteção de dados na América Latina. E neste painel contaremos com a presença, a participação da senhora cônsul-geral da República Popular da China no Rio de Janeiro, a senhora Tian Min. Também presentes, aqui do meu lado direito, a pesquisadora Sofia Chan, do projeto CyberBRICS, do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio. Do meu lado esquerdo, a Larissa Chen, também pesquisadora do projeto CyberBRICS, e também o coordenador de inovação e pesquisa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o senhor Tiago Moraes. Inicialmente, dou as boas-vindas a todas vocês e ao senhor Tiago Moraes, e passo a palavra à cônsul-geral da República Popular da China, senhora Tian Min. Por favor. Obrigada, senhora professora, pelo convite. E muito boa tarde a todos. Em nome do Consulado-Geral de China no Rio de Janeiro, saúdo a realização deste evento. Para mim é um grande prazer participar deste debate. Ainda me lembro de que, no final do século passado, quando assistia com minha família o filme Matrix, fiquei fascinada e perturbada com aquele futuro que misturava o espaço virtual com a realidade. Jamais imaginei que 20 anos mais tarde, aquele mundo futurista do cinema estaria se descortinando diante de nós. A economia digital, baseada em inteligência artificial e Big Data, avança a passos largos, e essas novas tecnologias, caracterizadas pelo aprendizado profundo, estão transformando a dinâmica da sociedade humana. Esteja preparado ou não, o tiro de largada já foi dado e cada um de nós já está no meio dessas mudanças. Inúmeros gigantes tecnológicos e grandes mentes pensantes, como Apple, Google e Meta, nos Estados Unidos de América, e Alibaba, Tencent e Baidu, na China, estão envolvidos neste processo e determinados a ocupar uma posição vantajosa. Ser ou não ser, isso já não é uma questão. Os países em desenvolvimento, como a China e o Brasil, podem ter perdido o bonde da Revolução Industrial, mas não devem deixar passar esta revolução digital, caracterizada pela inteligência artificial e pelo Big Data. O atraso implica em passividade no crescimento futuro, enquanto a ausência significa que as gerações vindouras perderão mais uma oportunidade histórica. Nesta corrida em que ninguém pode ficar para trás, a China conseguiu uma vaga bastante confortável, graças a esforços contínuos. Com uma inovação mais acelerada, tecnologias como internet, Big Data, computação em nuvem, inteligência artificial e blockchain tiveram avanços significativos na China e estão se integrando cada vez mais em todos os aspectos da economia, da sociedade e da vida, trazendo melhor padrão e qualidade de vida, maior produtividade social e mais eficiência na produção.
A economia digital e a tecnologia de inteligência artificial da China, já entre as mais avançadas do mundo, caminha para um novo estágio de aplicações mais amplas, trazendo benefícios compartilhados. Em 2021, a economia digital da China movimentou cerca de 6,8 trilhões de dólares americanos, com um aumento de 16,2% e respondeu por 39,8% do PIB nacional. Hoje, a China é um dos países do mundo com a maior quantidade e os tipos mais variados de dados. Tem a maior rede de 5G do planeta, viabilizando a formação de cidades inteligentes. As Olimpíadas do Inverno de Pequim, realizadas em fevereiro deste ano, também serviram como palco para a inteligência artificial brilhar. Poucos para traduzir, para cozinhar, para entregar encomendas sem contato, para fazer a desinfecção e para dançar com humanos. Camas inteligentes, ônibus autônomos, são alguns exemplos para ilustrar como a tecnologia serviu e garantiu o sucesso desse evento esportivo. Na iniciativa de desenvolvimento global apresentada pelo presidente Xi Jinping no ano passado, a economia digital foi escolhida como uma das 8 prioridades de cooperação. Na cúpula dos BRICS, realizada no mês passado, o presidente Xi Jinping reiterou a necessidade de fomentar a parceria internacional na economia digital e na manufatura inteligente, superar a exclusão digital com o desenvolvimento de indústrias modernas, mirando um crescimento global mais robusto, verde e saudável. Como uma potência da economia digital, a China tem a disposição e a capacidade de oferecer conhecimentos e soluções para a cooperação e a governança da economia digital do mundo, além de dar contribuições importantes para o crescimento ordenado da economia digital e para a construção de uma comunidade de futuro compartilhado no ciberespaço. Estamos bem cientes de que, como um recurso estratégico essencial que condiciona a concorrência global na era digital, os dados estão relacionados à segurança nacional, gestão social, funcionamento da economia e privacidade pessoal. Portanto, sua segurança tem um significado fundamental. O espaço virtual, como o mundo real, deve ter ao mesmo tempo liberdade e ordem. Para tanto, a China promulgou a Lei de Segurança Cibernética, a Lei de Segurança de Dados e a Lei de Proteção de Informações Pessoais, criando um arcabouço jurídico e institucional mais robusto e completo nesse aspecto, com o fortalecimento da regulamentação e fiscalização. Na iniciativa global sobre a segurança de dados, a China exorta todos os países a pôr igual ênfase no desenvolvimento e na segurança e adotar uma abordagem equilibrada entre o progresso tecnológico e o desenvolvimento econômico, de um lado, e a proteção da segurança nacional e dos interesses
públicos de ouro. A China acredita que os países têm a responsabilidade e o direito de garantir a segurança de dados importantes e informações pessoais relacionadas à sua segurança nacional, à segurança pública, à segurança econômica e à estabilidade social. Os governos, as instituições internacionais, as empresas e comunidades de tecnologia, as organizações civis, os indivíduos e todos os outros atores devem empreender esforços conjuntos para promover a segurança de dados sob o princípio de ampla consulta, contribuição conjunta e benefícios compartilhados. Além disso, todas as partes devem se empenhar com base no respeito mútuo em fortalecer a comunicação, aprofundar o diálogo e a cooperação e construir juntos um ciberespaço pacífico, seguro, aberto, cooperativo e ordenado. Atualmente, o Brasil está promovendo o Programa de Indústria 4.0 e desenvolvendo várias vertentes fundamentais da economia digital, como telecomunicações 5G, agricultura de baixo carbono e cidades inteligentes. Maiores nações em desenvolvimento nos hemisférios oriental e ocidental e membros do BRICS, China e Brasil têm grandes perspectivas de cooperação nos campos de inteligência artificial e segurança de dados. A China está disposta a trabalhar com o Brasil para aproveitar as oportunidades de crescimento da economia digital, fortalecer o alinhamento de estratégias de desenvolvimento nesse vertente e identificar parceria com novas fronteiras como comércio eletrônico, pagamento digital e turismo e ensino à distância. Da mesma forma, a China também está pronta para cooperar com o Brasil para promover a cooperação inovadora na inteligência artificial e proteção de dados, potencializando uma parceria bilateral mais sofisticada, com melhor qualidade e maiores resultados. Com isso, alcançaremos benefícios mútuos e uma parceria estratégica global cada vez mais sadia e estável. Obrigada a todos. Nós agradecemos à senhora cônsul-geral da República Popular da China, no Rio de Janeiro, senhora Tienin, por esta exposição, abrindo este painel e trazendo uma visão bastante ampla das inúmeras iniciativas que estão sendo feitas na China, não só no campo da economia digital, mas da segurança, que vai abranger outras áreas também, como ela já mencionou, inclusive no contexto da iniciativa de desenvolvimento global. Sem sombra de dúvida, há um potencial enorme na parceria entre o Brasil e a China neste segmento, nesta área da tecnologia, inclusive na troca de experiências relativas à legislação. Agradeço a presença da senhora cônsul-geral e, na sequência aqui do nosso painel, inclusive eu até esqueci de me apresentar, os demais aqui, eu sou apenas moderador, me chamo Evandro Carvalho, sou professor aqui da Escola de Direito, da FGV Direito Rio, e coordeno o Núcleo de Estudos Brasil-China. Mas não sou especialista dos temas que estão sendo debatidos aqui, de modo que é mais proveitoso para vocês ouvir os nossos painelistas aqui presentes. Agradeço também o convite feito pelo professor Luca Belli, que é o coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade. Então, passo a palavra
ao senhor Tiago Moraes, coordenador de Inovação e Pesquisa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Obrigado. Bem, começar agradecendo, né, o convite da FGV para que nós, da NPD, pudéssemos participar, especialmente o professor Luca Belli, o professor Evandro, obrigado, e fico honrado aqui de estar presente nesse painel, enfim, junto com a Cônsul-Geral, né, da China no Rio, e excelentes pesquisadores que eu já acompanho o trabalho de vocês, enfim, pelo LinkedIn, pelas as lives que vocês participam. Eu tinha preparado uma apresentação, eu não sei se ela já está disponível para acompanhar, senão eu, enfim, vou começando de toda forma, mas eu pediria que colocassem aí no painel para ajudar a condução. E aí, já para adiantar, já que o nosso tempo está acelerado, eu coloco aqui, minha fala ela vai ter um aspecto mais técnico, né, que é o papel que me cabe aqui, enquanto representante da Coordenação Geral de Tecnologia e Pesquisa, da NPD, e traremos um pouco da perspectiva da inteligência artificial, como ela está sendo discutida aqui no Brasil, mas sob o ponto de vista de como isso se conecta com uma lei que já temos vigente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, né, a gente sabe que já há algum tempo esse tema é um tema quente de debate no mundo inteiro, né, e aqui no Brasil não poderia deixar de ser. E ano passado, quando houveram as primeiras audiências públicas de alguns projetos de lei que estavam na Câmara, e aí a gente teve, inclusive, a oportunidade de participar desse debate, né? O nosso diretor-presidente, Valdemar Gonçalves, esteve presente nessa primeira etapa do debate, e desde então a gente criou um grupo de estudos, um dos vários grupos de estudos que tem dentro da NPD, para acompanhar esses temas das novas tecnologias. E aí começamos a olhar como essa PL se alinha com outras produções, como, por exemplo, o que é o CDE, né, traz de definição, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, né, que o Ministério de Ciência e Tecnologia trouxe. A gente viu que, de fato, a princípio existe uma equivalência nessas definições, o que significa que todas as vantagens e desvantagens vêm juntos, porque são definições que ainda estão abertas a críticas, né, então a gente está no momento de construção. O que a gente percebeu é que, assim, existe, sim, alguns elementos que várias dessas definições trazem, não apenas essas que olhamos, mas de outros estudos, sobre o que comporia um sistema de inteligência artificial, né? O sistema vai ter alguns sensores para poder receber informações do meio com o qual ele vai interagir. Então, esses sensores são basicamente como os nossos sentidos, né? Simulam ideias como visão, tato, e por aí vai, mas da forma da máquina. É isso que a gente tem que lembrar. A máquina vai interpretar esse mundo pelos sensores dele da mesma forma que nós fazemos com os nossos sentidos. E aí, a partir de uma lógica operacional, ela toma decisões, né? Essas decisões elas são refletidas no mundo a partir de ações pelos chamados atuadores deles. Uma classificação bastante interessante, né, que mostra um pouco dessa relação desses sistemas, é o que a OCDE publicou no fim do ano passado, onde ele traz esses 5 eixos que os sistemas de IA costumam ter. E por que isso é interessante? Porque os sistemas de IA existem os mais variados possíveis. Então, ao achar esses elementos que estão presentes nos sistemas, a gente começa a achar alguns denominadores comuns. Então, o impacto que esses sistemas têm nas pessoas e no planeta, né, no meio ambiente, e aí questões ligadas ao contexto econômico, que muitas vezes é o promotor do desenvolvimento dessas tecnologias, e o ciclo, né, que aí é onde a gente vai até ter uma conversa logo em seguida sobre esse ciclo que os dados tomam a partir dessas entradas por esses sensores, a criação desses modelos que vão fazer interpretações e tomar decisões, e as saídas, né, os outputs, e tudo isso vai se retroalimentando. Isso é o interessante da inteligência artificial. Tudo que ela retorna para o mundo, depois vai poder ser utilizada de volta por ela para as novas decisões e ela otimizar suas decisões. Porém, a minha fala vai focar na relação de estudo com os dados pessoais. E por que isso? Esse nosso grupo de estudos
na época, e fez alguns levantamentos, e a gente identificou pelo menos 13 áreas de aplicação em que tecnologias de inteligência artificial tratam dados pessoais. Nas áreas da educação, trabalho, transporte, saúde, serviços financeiros, serviços privados, né, em geral, marketing, publicidade, redes sociais, smart homes, administração pública, veja que não se, né, resume ao setor privado, então, administração pública, administração da justiça, questões de controle de fronteira e segurança pública. E, ainda nesse sentido, a gente levantou que até julho de 2021, haviam pelo menos 39 exemplos de casos de uso de IA na administração pública federal, ou pelo menos como se é alegado, né? Porque até a confusão que há na definição às vezes gera algumas dúvidas se alguns desses sistemas de fato eram IA, mas vamos convir que de 39 casos de uso, pode haver uma grande maioria que de fato são, sim, casos de inteligência artificial dentro dessas definições que estão sendo traçadas hoje. E aí eu trago alguns exemplos, como chatbots de algumas autoridades reguladoras, algumas agências reguladoras, alguns sistemas de prevenção contra a fraude financeira, para auxílio à investigação, assistência médica, gerenciamento de processos judiciais, inclusive dos nossos principais tribunais, né, como o Supremo Tribunal Federal, o TST e o próprio Ministério Público Federal. E aí, a gente tem que lembrar que o debate, né, de uma lei de inteligência artificial que está ocorrendo nesse momento, né, a gente tem uma comissão de juristas conduzindo a discussão agora no Senado, né, justamente para tentar achar esses elementos necessários para a discussão da IA, mas lembrando que, se existem sistemas de IA que tratam dados pessoais, a gente já tem uma aplicação de uma lei que não vai resolver talvez todas as questões que estão por aí, mas ela vai trazer vários elementos importantes para a discussão. E aí, como uma provocação inicial, essa minha apresentação tenta trazer essa correlação desses princípios, né, que o pessoal traz quando está trabalhando nessas regulações de inteligência artificial. E aí o ponto de partida tem sido da OCDE, porque a nossa própria proposta de lei acompanha bastante o que a OCDE traz, né, os 5 princípios da OCDE. E aí eu vou comparar um pouquinho com princípios e outros dispositivos da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. A começar pelo princípio de bem-estar social e ambiental e autonomia humana. E aí a gente tem no artigo 6º da LGPD uma série de princípios, né? E quando a gente faz a leitura conjunta deles, junto com os próprios fundamentos da LGPD, né, que traz a autodeterminação informativa, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade, tudo isso traz, né, você consegue interpretar e trazer essa visão da autonomia humana, né? A autodeterminação informativa, ela tem muita correlação com esse conceito, e a ideia do bem-estar social. Além disso, né, um outro princípio que é muito discutido na discussão de regulação da inteligência artificial é essa da equidade. O OCDE traz o princípio da equidade, né, o fairness em inglês, e na LGPD a gente vê a discussão a partir do princípio da não discriminação e o próprio princípio da boa-fé, né, que ele respinga em todos os princípios que estão na LGPD. E temos também até alguns exemplos mais práticos, né? E aí eu cito o exemplo do artigo 20, porque eu brinco, né, que o artigo 20 é a nossa interface da LGPD com a IA, porque ele trata sobre tomada de decisões automatizadas. E uma das previsões das regras do artigo 20 é a possibilidade da NPD realizar auditorias para verificar aspectos discriminatórios desse sistema de tomada de decisão automatizada. Um outro princípio muito importante, o da transparência, né? A gente nem precisa dizer, a LGPD tem o princípio da transparência explícito lá, tem um outro princípio muito conexo do livre acesso, que fala sobre esse acesso à informação aos titulares de dados, e, mais uma vez, né, o artigo 20 ele traz sobre a importância que o controlador, né, esse agente, essa empresa ou órgão público que trate dados e realize tomadas de decisões automatizadas, trate dados pessoais, forneça informações sobre a existência dessa decisão. E junto, né, um princípio irmão aí da transparência, que é a explicabilidade, a gente, né,
vê, além do princípio da transparência e da não discriminação da LGPD, a gente vê também no artigo 20 falando sobre essas obrigações que o controlador tem de trazer informações sobre os critérios utilizados nesse processo de tomada de decisão. Não estou dizendo aqui que isso por si só é suficiente, mas veja que é uma porta de entrada que talvez hoje nem tenha sido tão explorado, né? Em alguns debates que eu faço, inclusive com alguns representantes assim, de sociedade civil, que bate muito nessa discussão sobre a importância desses princípios, e aí eu sempre pergunto, vocês têm utilizado o artigo 20? E aí o pessoal não me responde, ou seja, é um artigo que já está na lei, já está em vigor, e o pessoal não está explorando. Então, a gente precisa esperar uma nova lei, ou a gente já pode começar a fazer algumas discussões com os agentes de tratamento a partir do que está na nossa... E aí, continuando, né, são 5 princípios, pessoal, então não vai demorar muito, não. O próximo, o da segurança e robustez técnicas, ele é trazido no nosso LGPD, né, em certa forma, claro, pelos princípios da segurança e da prevenção, e toda uma seção que a LGPD dedica para a segurança e o sigilo dos dados, né? A questão das comunicações, incidentes de segurança, a privacidade desde a concepção, tem muita conexão com as questões de segurança, e a LGPD despende um tempo, um espaço relevante para essa discussão. E o princípio que talvez mais assim destaca a LGPD, né, que é o da responsabilidade e prestação de contas, a accountability, né, ela também é trazida na lógica dos princípios da inteligência artificial, e a gente tem alguns instrumentos que a nossa própria lei traz, como o relatório de impacto de proteção de dados pessoais e a ideia dos programas de governança em privacidade. E aí, para falar um pouquinho dessa parte da accountability, é muito importante trazer a discussão da abordagem baseada em riscos, porque isso é uma característica chave da LGPD que também está sendo trazida nas discussões da futura legislação de inteligência artificial, e uma discussão que assim não é porque é uma abordagem baseada em riscos que ela deixou de ser uma abordagem baseada em direitos. Na próprias audiências que tiveram agora no Senado, alguns especialistas, né, que sabem até bem mais do tema do que eu, trouxeram essa perspectiva. Né? E a gente vê na própria definição legal do relatório de impacto, onde ele fala que ele foca nos riscos às liberdades civis e dos direitos fundamentais. Então, falar de riscos não quer dizer aqui que a gente deixou de falar de direitos. E aí eu trago 2 exemplos de formas que hoje estados têm buscado trazer essa discussão da abordagem baseada em riscos no contexto de IA. Uma é o sandbox regulatório, né, que é uma abordagem experimental que tenta achar esse paralelo, esse compromisso que garanta a inovação, seja uma regulação que não barre a inovação, mas que respeite os direitos humanos. Inclusive, eu estou bastante ansioso por um debate que a gente vai ter amanhã sobre sandbox regulatório, um painel que a NPD irá moderar, e a gente trouxe vários especialistas, então já fica o convite para amanhã, às 10 da manhã. E um outro debate que está correndo muito é o de certificações. Se deve haver ou não certificações antes do uso desses sistemas. São debates em aberto, claro, assim, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, mas é um momento legal para a gente começar a fazer essas reflexões. Com isso, eu finalizo minha fala, agradeço mais uma vez e fico aberto para as dúvidas depois. Muito obrigado, Tiago, pela sua exposição, trazendo aqui uma visão geral de aspectos importantes da legislação. E para não tomar mais tempo, e quem sabe até sobrar um tempo para uma sessão aqui de perguntas e respostas, eu passo a palavra, então, para a pesquisadora Larissa Chen, do projeto CyberBRICS. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Evandro. Obrigada, professor Luca. E obrigada, Tiago, Sofia, por dividirem esse palco comigo. Bom, eu vou falar um pouco sobre as principais leis de regulamentação sobre proteção de informações pessoais e segurança de dados na China. A origem dessa regulamentação começou nos anos 2000, mas somente nesses últimos anos que a China tem intensificado a regulamentação das tecnologias. Tanto que o governo implementou no seu plano quinquenal de desenvolvimento econômico e social as metas de desenvolvimento da economia digital e aprimoramento dos setores tecnológicos do país.
Eu vou falar um pouco sobre as principais leis, que seriam a Lei de Cibersegurança, o Código Civil, a Lei de Proteção de Informações Pessoais chinesa, a Lei de Segurança dos Dados, o Regulamento sobre Informações de Infraestruturas Críticas, o Regulamento sobre Carros Autônomos e finalizo falando um pouco sobre o Regulamento de Recomendações de algorítmicos dos serviços da internet. Bom, primeiramente, em relação à Lei de Cibersegurança, ela entrou em vigência no ano de 2017 e o objetivo principal dela é assegurar a cibersegurança e enaltecer a soberania nacional no ciberespaço. Por meio dessa lei, o Estado passa a implementar medidas para prevenir e lidar com os riscos e ameaças nas redes que surgem fora e dentro do território da China. Um conceito importante trazido dentro dessa lei é o conceito de informações de infraestruturas críticas. E o que esse conceito queria dizer? Ele se refere ao conjunto de informações relacionadas a serviços públicos de comunicação, de informação, energia, infraestruturas, recursos hídricos, dentre outras informações que possam comprometer a segurança nacional do povo e os demais interesses públicos. Em relação à proteção de informações pessoais, a Lei de Cibersegurança ela não aprofunda muito, mas ela traz o conceito básico do que seria informações pessoais. E, a partir desse conceito, as leis que surgiram após a Lei de Cibersegurança puderam desenvolver mais esse conceito, né? Agora, partindo para a segunda lei, seria o Código Civil Chinês. Ela entrou em vigência no início do ano passado e ele é considerado o primeiro Código Civil desde a época do Império. Portanto, ela possui um papel super relevante na sociedade chinesa, uma vez que é responsável por compilar todas as legislações civis esparsas na China. O seu conteúdo ele é dividido numa parte geral e uma parte específica. Dentro da parte específica, a gente encontra um capítulo exclusivo dedicado à privacidade e proteção de informações pessoais. O Código Civil Chinês elencou esses dois direitos como direitos da personalidade, junto ao direito à vida, corpo, saúde, nome, retrato, reputação e honra. Em relação ao conteúdo desse capítulo, a gente encontra 5 artigos dedicados à proteção de dados, que vão tratar sobre os princípios que devem ser seguidos, o conceito de informações pessoais, que se assemelha bastante àquele conceito trazido na Lei de Cibersegurança. Em seguida, também traz disposições sobre as responsabilidades daqueles que tratam os dados, o caso de isenção de responsabilidade, os direitos dos titulares e o dever de sigilo dos funcionários públicos na hora de tratar informações pessoais. O Código ainda deixa claro que ela não é a lei específica para tratar sobre as informações pessoais. Portanto, a China elaborou também a Lei de Proteção de Informações Pessoais chinesa. Essa lei é a lei específica e entrou em vigência em novembro do ano passado. A Lei de Proteção de Informações Pessoais, ela possui inspiração na GDPR da União Europeia, mas ela mantém o seu conteúdo compatível com os objetivos econômicos e sociais da China. E a sua estrutura ela é dividida em 8 capítulos, que vão abordar sobre os princípios aplicáveis para o tratamento de dados, os direitos dos titulares, as responsabilidades daqueles que lidam com os dados, as bases legais para tratamento de dados e tratamento de informações pessoais pelas autoridades públicas, além de sanções aplicáveis e disposições sobre a transferência internacional de dados. Continuando aqui na leitura das legislações, a China também promulgou a Lei de Segurança de Dados. Ela, junto com a Lei de Proteção de Informações Pessoais, forma os 2 pilares essenciais de proteção e segurança de dados na China. Essa lei tem como objetivo a categorização dos dados de acordo com os diferentes setores da sociedade e a sua importância para o desenvolvimento econômico e social.
A lei estabelece que caberá a cada um desses setores da sociedade, né, por exemplo, o setor de telecomunicações, setor de indústria, setor alimentício, implementarem o seu próprio regulamento de proteção e categorização dos dados. Um conceito importante trazido por essa lei é o conceito de dados importantes, como também mencionado pela nossa cônsul da China. Esse tipo de dados importantes seriam aqueles que possuem importância na segurança nacional, a economia e no estilo de vida, além dos interesses públicos da China. Esse tipo de dados deveriam ser administrados de forma mais cautelosa. Um ponto interessante também em relação à Lei de Segurança de Dados é que ela dispõe que o Estado deve apoiar o desenvolvimento e o uso de dados para aumentar o nível de inteligência dos serviços públicos e, assim, promover a integração social de idosos e pessoas com deficiência na sociedade. Agora, partindo para os principais regulamentos que entraram em vigência nesses últimos anos, eu queria trazer o regulamento que fala sobre as informações de infraestruturas críticas. Ela entrou em vigência em setembro do ano passado e, como mencionado anteriormente, esse conceito foi trazido pela Lei de Cibersegurança, lá de 2017, e o seu objetivo principal é regulamentar, né, trazer normas sobre a responsabilidade daqueles que tratam os dados, né, dessas informações críticas, estabelecendo suas responsabilidades no tratamento, assim como indicando as medidas de segurança cibernética aplicáveis. No mesmo ano de 2021, também foi publicada a regulamentação sobre carros autônomos. Esses carros autônomos ainda estão em período de teste, mas a China ela já traz uma regulamentação sobre as atividades de processamento de dados de automóveis, né? E, dentre esse regulamento, ele também vai trazer o conceito do que seria dados automobilísticos. E, segundo esse regulamento, esses dados automobilísticos incluem os dados de informações pessoais, dados importantes envolvidos no processo de projeto, produção, venda, uso, operação e manutenção do automóvel. O tema de carros autônomos é um tema pouco explorado no Brasil, né, ainda mais no que se refere ao tratamento dos dados coletados a partir desses carros autônomos. Portanto, o Brasil tem muito a absorver, né, a aprender em relação a esse tipo de regulamentações que a China vem desenvolvendo. Finalmente, no início desse ano, entrou em vigência a regulamentação que fala sobre o uso de algoritmos nos serviços da internet. O objetivo principal dela é padronizar os serviços que usam algoritmos de recomendação. E essa regulamentação ela vai trazer disposições sobre combate a fake news, a proteção dos interesses dos idosos, a proteção dos interesses das crianças e adolescentes, assim como a preocupação com o vício em ambientes de jogo ou na internet, além de enaltecer a proteção dos direitos dos consumidores. A partir disso, a gente observa que a China tem elaborado uma estrutura bem sólida, né, no quesito de proteção de informações pessoais e na segurança dos dados. Eu encerro minha fala aqui, eu agradeço novamente pelo convite e passo a palavra para a minha colega Sofia. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, Lari, obrigada, Luca, pela oportunidade de estar aqui, professor Evandro, pela moderação do painel. Quando a gente pensa, né, em proteção de dados, inteligência artificial, uma coisa muito comum que eu fazia também até começar o mestrado estudando China, é sempre olhar para a experiência da Europa, dos Estados Unidos e tentar, a partir de uma perspectiva de direito comparado, né, ver o que faz sentido à realidade brasileira,
a gente tenta observar os impactos das leis e regulamentos ali da Europa, como que a gente traz isso para o Brasil. E o meu papel hoje, como pesquisadora que estuda China e regulação de tecnologia na China, é provocar esse debate considerando a perspectiva do que está acontecendo na China, porque a China, muita gente falava, não tem uma lei, realmente, não tinha uma lei específica de proteção de informações pessoais, e eram leis esparsas, setoriais, só que nos últimos anos, a China realmente teve esse pulo, né, como a Larissa trouxe, das leis e regulamentos sobre vários assuntos que, inclusive, passando na frente de práticas e leis que a Europa tem trazido para o debate de inteligência artificial e proteção de dados também. Então, eu vou dividir minha fala em 2 pontos aqui, 2 assuntos, né, que eu queria abordar. O primeiro realmente é focado um pouquinho mais em inteligência artificial, e o segundo é pensando em transferência internacional de dados, considerando, né, a agenda regulatória da NPD, esse limbo de compliance, né, porque não está proibido pela lei, mas a gente ainda não tem definido os instrumentos para formalizar uma transferência segura de proteção de dados pessoais. Então, o primeiro ponto, né, sobre inteligência artificial e dados pessoais. A Lei de Proteção de Informações Pessoais da China, ela também traz essa questão de revisão de decisões automatizadas, da mesma forma que o GDPR, da forma que a gente tem na LGPD, mas ela vai um pouquinho além. Quando ela vai descrever, ela traz alguns casos específicos, né? Por exemplo, proibindo a discriminação de preços e outros usos que possam ser abusivos aos titulares e impactar negativamente os interesses dele. Então, ela traz um artigo genérico, parecido com o que a gente já conhece, mas depois veio essa regulamentação, por exemplo, de algoritmos de recomendação dos serviços da internet. Porque é impossível você querer regular a inteligência artificial, assim, no geral, e ignorar que tem casos específicos que podem trazer problemas específicos, como, por exemplo, essa questão dos algoritmos, dos aplicativos, né? E uma das coisas interessantes que tem nessa regulamentação de algoritmos é justamente, primeiro, né, eles trazem algumas exigências a mais do que seria uma transparência ou um fairness. Você precisa mostrar para o titular do dado quais são as categorias ali, quais são os labels ou os rótulos que o seu sistema de recomendação está atribuindo ao perfil dele, ou à conta dele, ou ao usuário que ele está ali no serviço da internet. E a pessoa pode ter, ela tem o direito de escolher ter um serviço não personalizado, com base nas atividades e nos gostos dela, e ela também pode escolher quais categorias se aplicam ou não, ou que fazem sentido a ela. E isso é interessante de observar, porque o Twitter, por exemplo, o YouTube, já estão fazendo um trabalho meio que parecido. Então, é como se fosse, a gente exige transparência e fairness na lei geral, mas nessa aqui específica traz um pouco de como pode ser trabalhada essa transparência na prática, né? Quando você entra no YouTube hoje, se você faz entra com uma conta logada, já vai aparecer algumas tags ali associadas ao seu perfil. No meu caso, aparece vídeo de patinação e de coelho, porque eu tenho uma coelha. E no Twitter também, com base nos seus likes, etc., tem uma parte escondidinha ali nas configurações do perfil que mostram as tags que o Twitter associou ao seu perfil. Então, se você fica curtindo ou acompanhando muito algum perfil, acessando bastante, é possível que apareça ali e você tenha a opção de remover aquela tag da sua conta. Então, quando a gente olha a regulamentação sobre dados de carros autônomos, parece uma realidade muito distante. Mas o Brasil está se desenvolvendo de forma muito acelerada. A economia está cada vez mais digital, né? A gente vê iniciativas do Banco Central, com o Pix, etc., passando anos-luz à frente de como, por exemplo, é os Estados Unidos, né? E a gente tem que provocar esse debate de olhar para além do mundo ocidental. E aí o segundo ponto que eu queria trazer é de transferência internacional de dados, porque a LGPD traz os instrumentos de como fazer uma transferência segura, e as leis chinesas também têm essa concepção errônea de que, a partir da lei de cibersegurança da China, obrigatoriamente todos os dados têm que ficar armazenados ali na China e tal. Mas não era bem assim, né? O que o artigo 37 da lei de cibersegurança traz é que operadores de informações, de infraestrutura críticas que coletam ou tratam dados importantes ou informações pessoais precisam mantê-los no território chinês, exceto se
exportá-los for realmente necessário para o negócio, desde que seguindo as medidas a serem definidas pelo Estado. Isso foi em 2017. Essas medidas foram definidas, acho que há 2 semanas. Então, durante todo esse tempo, o que as empresas faziam na prática era uma exportação com análise do CAC, né, Administração do Saber e Espaço da China, ad hoc. Eu não sei como vou transferir, não está proibido por lei, então deixa eu consultar a autoridade e ver no que dá. Que é um cenário meio que parecido com o que a gente tem no Brasil. A gente não está proibido de transferir dados, só que a gente não sabe exatamente como é uma transferência segura, né? E aí eles também trazem, né, que a lei fala, essas medidas serão formuladas e deverá passar por uma avaliação de segurança. Para transferir informações pessoais, você também pode passar por uma certificação, ou então usar cláusulas contratuais padrão. Lógico que cada um desses formatos se aplica a casos diferentes, etc., né? Então, eu vou trazer aqui, por exemplo, a avaliação de segurança. Para dados importantes, esse é o maior problema. O que é um dado importante? É um dado que, se destruído, adulterado ou vazado, poderá colocar em risco a segurança nacional, os interesses e os direitos dos indivíduos, e saúde e segurança públicas. Mas, quando saiu, né, a definição das medidas de avaliação de segurança, essa era a definição mais importante, que continua super genérica. Então, tem aí essa insegurança jurídica que permanece. E há umas 2 semanas ou 1 semana atrás, está difícil de acompanhar, realmente, a China podia desacelerar um pouco. Eles também colocaram para comentários a regulação de cláusulas contratuais padrão e o template. E é um template bem simples, porque na lei chinesa a gente não tem aquela definição de controlador e operador. Tem a pessoa que trata os dados e a parte a quem o tratamento de dados é confiada, né? Então, eu estou meio que terceirizando ali o tratamento de dados, eu estou confiando esse tratamento a alguém. Então, o template é um só, e essas cláusulas elas só podem ser utilizadas se 4 condições são, né, cumpridas. Primeiro, se é um dado que não veio... se o exportador não é um operador de informações de infraestrutura críticas, se o exportador não trata ou tratou dados de mais de 1 milhão de indivíduos, ou se eu estou exportando dados, se eu não exportei dados de mais de 100 mil pessoas contados de janeiro do ano anterior de forma cumulativa, ou então de dados sensíveis de 10 mil pessoas. Então, quando a gente vê que eles trazem essa volumetria, é um pouco diferente, por exemplo, de... quando a gente precisa avaliar um relatório de impacto, por exemplo, né, tem ali naquelas guidelines do Working Party 29, alta volumetria de titulares. O que seria uma alta volumetria de titulares, né? Se eu sou SERPRO, eu tenho dado do Brasil inteiro. Então, é sempre alta volumetria de titular absolutamente tudo que eu fizer com esses dados. Então, no meu caso, faz sentido eu fazer um relatório de impacto para absolutamente tudo isso, né? Então, quando a gente olha para esses desenrolares e essas experiências que a China está trazendo, que podem contribuir com o debate aqui no Brasil, é sempre interessante ver essa perspectiva diferente. Você para pensar, 100 mil indivíduos na China não é uma coisa muito difícil de você tratar informações das pessoas, considerando o tamanho da população, etc., né? Então, eu deixo aqui essa provocação, pensando na agenda regulatória da ANPD e nessas definições que estão saindo de transferência internacional de dados e o custo de compliance que isso pode trazer para as empresas, se não faz sentido fomentar uma discussão sobre acordos bilaterais Brasil e China, considerando que a China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. E também, se não faz sentido, né? E aí eu também não sei se é uma coisa que a ANPD faz, mas olhar para como a China está regulando ao mesmo tempo em que ela investe em desenvolvimento de inteligência artificial e, paralelamente, desenvolve regulamentos, medidas, guidelines, standards técnicos para todos esses gaps e essas dúvidas que as empresas enfrentam e que servem para garantir ainda mais a proteção dos titulares. E aí eu encerro minha fala. Obrigada, gente. Muito obrigado, Sofia, Larissa, pelas palestras e as colocações de vocês, que são bastante complementares também, né? Aliás, todas as 3 aqui, né? Porque a do Tiago, da legislação brasileira, a Larissa trouxe o mapeamento, né, das mudanças legislativas na China,
e a Sofia até algumas indagações importantes, né, sobre a própria aplicação na questão das definições, que é muito interessante isso, né, porque você tem todo um tratamento de dados, algo que a gente poderia imaginar, né, bastante preciso e quantitativo, mas a definição legal, às vezes, nesse momento, parece até propositadamente ampla ou um pouco imprecisa, né, para poder, até pelo estilo chinês, né, vamos dizer assim, de implementação de políticas, de testar, né, o andamento da legislação antes de começar a definir de maneira muito precisa, né, as medidas, decisões, definições, etc. Nós temos um tempo ainda aqui, a previsão para o nosso painel, ainda há um tempo bom para perguntas e respostas ou algumas observações. Eu, portanto, deixo todas que estão presentes à vontade, caso queiram fazer algumas perguntas ou contribuição, e também a vocês que estão aqui do painel também fiquem inteiramente à vontade, né? Temos Boa tarde. Eu tinha uma pergunta mais direcionada, acho, para o Tiago, porque ouvimos muito falar de transferências internacionais de dados. Estamos estudando no Centro de Tecnologia da Cidade muito também como estão planejando estudar ainda mais como acontece no âmbito dos países do BRICS. Estamos vendo, sabemos que a ANPD tem na sua agenda regulatória também a discussão dos fluxos transnacionais de dados e todos aqueles mecanismos que devem ser implementados por conta dos artigos 33, 34 e 35. Porém, todo mundo, a pergunta de R$1 bilhão ou 1 bilhão de yuan, quando é que esses trabalhos vão começar ou vão ser finalizados? Então, tem alguma insight sobre esse assunto, que é uma questão de 1 bilhão de qualquer tipo de valuta você quer utilizar? Obrigado, Luca, pela pergunta. Sim, eu posso te falar um pouco do estado que estamos agora com relação a esse tema. E, enfim, eu até peço desculpas qualquer falha nos detalhes, vem até pelo fato de a gente ter uma área específica nossa que está focando nesse tema, né, que é a nossa Coordenação Geral de Relações Institucionais Internacionais. Mas a área que eu represento, a gente também acompanha todo o debate. E hoje a gente já tem organizado uma tomada de subsídios, né? A gente foi feito uma chamada para uma tomada de subsídios, né? Para uma discussão. Essa é a fase que vai se encontrar agora, a tomada de subsídios, até para vocês entenderem. Ela é uma fase onde a gente leva perguntas, né, para a sociedade, para que ela possa começar a nos ajudar a refletir sobre alguns elementos basilares, né, dessa discussão, antes da elaboração da minuta. É uma fase opcional, mas a gente tem percebido que o uso dela tem sido bastante frequente, a gente tem gostado desse processo, justamente porque a gente garante que quando uma minuta sai, não sai assim, nossa, mas como assim? Por que saíram esses absurdos? Não, porque a gente já tem um levantamento inicial com especialistas e tudo mais, né? A gente consegue fazer esse levantamento. E aí, a partir daí, tem um trabalho interno para a construção da nossa minuta, e aí vem uma fase que aí sim é prevista por lei, onde a sociedade, de uma forma ampla, pode participar a partir de uma consulta pública, a gente coloca numa plataforma aberta. Cada tema tem a sua complexidade e isso altera a janela de tempo, tanto que o que nos comprometemos na nossa agenda regulatória era a data de início dessas discussões e não a data de finalização. Por quê? Porque a gente pode cometer erro a tentar alcançar uma data final e sair um resultado não desejável para a sociedade como um todo. E esse tema especificamente, eu arriscaria dizer que é um dos temas, se não for o tema mais complexo, pelo menos juridicamente falando, assim,
é um tema que a gente vê até hoje, o debate lá, Estados Unidos e Europa, toda hora tem o Screns acabando com mais enfim, uma decisão de adequação dos Estados Unidos, e a gente está, na verdade, né, focando nesse momento nas cláusulas contratuais padrão, no estudo disso, porque existem vários estudos que mostram que de todos os mecanismos existentes, é o que tem sido mais usado, pela segurança que ela traz, né, para o controlador. Então, esse tem sido o nosso foco nesse momento, né, tanto um estudo interno quanto esse debate que a gente quer promover. Então, assim, eu não consigo dizer quando realmente eu vou ter que deixar esse R$1 milhão de reais ou para a próxima, mas, com toda certeza, esse debate ainda vai está acontecendo esse ano, entendeu? E vai ser mais do que bem-vindo essas contribuições que vocês trouxeram hoje, sabe? Então, já fica aí a dica para deixar isso preparado para a gente vai gostar bastante da contribuição de vocês. Obrigado, Tiago. Eu vou aproveitar, não sei se alguém tem alguma pergunta aqui, eu vou fazer uma para a Larissa e para a Sofia, aproveitar para vocês ficarem à vontade aí para responder do modo que achar apropriado. A legislação, o direito chinês sempre estuda bastante outras culturas jurídicas, né? Em especial o Japão, a Alemanha, dependendo da área, direito europeu, quando penso, por exemplo, no direito da concorrência, né? E não foi diferente muito na elaboração do Código Civil, que foi, de fato, um evento, do ponto de vista histórico para a China, bastante significativo, né? Dentro de um processo muito explícito do atual governo chinês de avançar no que eles chamam de governança baseada na lei, né, que vincularia tanto as estruturas do Estado como a estrutura do partido. Mas meu ponto sempre houve essa intensa discussão e abertura para o estudo de outros direitos, portanto, do direito comparado, né? Bom, vamos lá. Hoje a China já é uma liderança em vários setores na área de tecnologia. E quem cria dá nome às coisas criadas. Portanto, tem a difícil tarefa, muitas vezes, de regular aquilo que é novidade, né? Então, eu pergunto a vocês duas, nessa miríade de legislações voltadas para essa área, inteligência artificial, proteção de dados, economia digital, eles estão bebendo de qual fonte? Existe alguma fonte externa ou estão olhando para dentro? Que quando a gente olha, por exemplo, no e-commerce, a China hoje é que dita a tendência, né? Ela analisa o que está acontecendo nela e que provavelmente aquilo depois irá acontecer em outros lugares do mundo. Então, eles acabam numa posição de vantagem muito grande. Isso está acontecendo na legislação que vocês estão estudando nesta área? Ou não? Ou seja, os Estados Unidos ainda é um país de grande referência para os chineses nessa questão, ou são os chineses que estão liderando a legislação nessa área? Vou começar e aí a Lari me complementa. Funcionando? Bom, não vou dizer que tem um ou outro. A China, historicamente, sempre se usou muito do direito comparado para legislar, para regular, mas sempre adequando às características chinesas, socioeconômicas e a agenda de prioridades do governo. Eu acho que isso é um ponto muito importante de destacar. Eles planejam para 5 anos, para 10 anos, para 15 anos, para 50 anos na frente. Então, é sempre pensado nisso. E, especificamente falando dessas regulações mais recentes, realmente, a Lei de Proteção de Informações Pessoais, a Larissa pode me complementar depois também, ela não é um fruto de um trabalho que começou pós-Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. É um trabalho que começou mais ou menos ali na década de 80, só que foi despriorizado por questões de reestruturação do governo, de ministérios, etc. Mas, em outros âmbitos, todas essas regulamentações, principalmente a de algoritmos, de carros autônomos, são publicados diversos rascunhos para comentários da academia, do setor privado, do setor público, e aí eles vão revisando
até publicarem a versão final. Então, tem contribuições internas, assim, multi-stakeholder, né, de pessoas da China, mas também sempre de olho na experiência internacional. O problema é que, se não existe nos outros países, realmente o que eles vão ter que beber ali de fonte é o próprio chinês, né, a própria sociedade chinesa, as necessidades da sociedade. Uma coisa muito interessante de ver também é o avanço deles na proteção de crianças na internet, né? Então, tem vários problemas ali de vício de videogames, de a indústria do live streaming, né, de vender coisas ao vivo ali, fazendo lives, etc., é um problema muito grande na China, e eles tiveram de começar a regulamentar para proteger crianças e adolescentes de bullying, de problemas de depressão, etc., né? Então, é sempre realidade chinesa, necessidade chinesa, mas de olho no que está acontecendo no resto do mundo, que é uma coisa que eu vejo pouco, mas que está aumentando no Brasil, né? A gente olha muito para o mundo ocidental. E a China olha para o mundo oriental e para o mundo ocidental, né? Então, é isso. Lari, se você quiser me complementar. Alô? Está funcionando? Oi. Complementando o que a Sofia disse, complementando o que a Sofia disse, a China realmente, assim, é difícil a gente estabelecer, né, uma forma de como que a China está regulamentando essas tecnologias. Porque na década dos anos 50, né, o professor Evandro deve saber muito melhor do que eu, existiu um movimento de exportação, né, de acadêmicos para o Ocidente, para Estados Unidos, né, Europa, para que eles possam aprender o que estava acontecendo no mundo ocidental e, com isso, importar os conhecimentos para a própria China, implementar na China com base nas suas próprias políticas chinesas, né, de desenvolvimento econômico e social. Ou seja, eles importam os conhecimentos externos e eles adaptam para a realidade chinesa. Em relação à questão de regulamentação de informações pessoais, segurança dos dados, muitas vezes a gente não consegue observar tão rápido, né, essas mudanças que acontecem no Ocidente. Portanto, eles também têm um viés voltado para o mercado interno, né, voltado para a China. Então, em relação à Lei de Proteção de Informações Pessoais, ela foi inspirada na GDPR, mas em vários aspectos ela tem que integrar questões políticas, questões sociais dentro dessa lei. E eu acho que a China, hoje em dia, seria, digamos, um mix de observar o exterior e aplicar para o país interno. Obrigado, Larissa. Obrigado, Sofia. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fique inteiramente à vontade, dentro de um espírito aqui de informalidade, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no tempo. Não? Claro, por favor. Na verdade, eu acho que é até uma oportunidade para conhecer um pouco melhor do trabalho de vocês. Talvez seja até uma pergunta retórica, mas vocês têm, por exemplo, versões traduzidas dessas análises dessas leis, ou fizeram algum tipo de análise que está disponível publicamente? Porque são materiais interessantes, por exemplo, para a NPD. A gente tem um mapeamento no site do CyberBRICS, mas está em inglês, mas a gente analisa vários aspectos da Lei de Proteção de Informações Pessoais e também sobre inteligência artificial. A última sessão é sobre inteligência artificial. E a gente tem 2 papers, work in progress, analisando essas leis, mas tradução oficial ainda não. Isso é ótimo, depois ver a versão final desses trabalhos. Obrigado. Bom, que bom, é para isso que esses eventos acontecem também, né? Para essas interações que acabam sendo bastante produtivas, né? Com informações úteis e troca nesse caso, de dados, mas dados que são importantes para desenvolvermos esses temas, né? Bom, eu gostaria, então, de agradecer a presença de todos vocês aqui neste painel, em especial ao Tiago,
a Larissa e a Sofia, a cônsul-geral da República Popular da China, a senhora Tiemin também. Mais uma vez, estender os agradecimentos aqui ao coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade, o professor Luca Belli, que está prestigiando esse painel. E a bondade aqui de terminarmos um pouquinho mais cedo é que vamos conseguir, então, corrigir os horários aí, né? Eu não sei se tem outra atividade depois dessa, mas, enfim, né? Não sei se tem algum outro recado a dar. Podemos encerrar aqui. Então, encerramos o painel. Obrigado mais uma vez. Continuamos.